Então, mas quando você fala essa questão do empobrecimento, a gente tem que dar um certo passo para trás e perceber que nós estamos caminhando já um cenário tanto quanto já cada vez mais desastroso, viu? E eu falo isso como um linguista de profissão, eu sou formado em letras, justamente com a destruição da própria linguagem, né? Não existe mais tanto apreço, tanto amor pelo nosso vernáculo, pela língua portuguesa. Sim. E eu comentei sobre isso em alguma aula que eu ministrei online, lá no meu canal no YouTube. E aí, viu, eu falei numa dessas aulas, que está registrada lá no YouTube, que quando você ataca a linguagem... Por quê? O ato de falar, né, ele é precedido pelo ato de pensar. Eu só consigo falar o que eu estou falando aqui porque antes, na minha mente, eu fiz todo um processo de concatenar, de unir, de juntar, de unificar as palavras em sentenças. Enquanto que o ato de agir, ou seja, a ação, é a consequência do pensar, do falar e do agir. E, infelizmente, em nosso país, se perdeu a noção dessas três coisas. Uma coisa é o que você pensa. E, sejamos sinceros, o que você pensa é seu. É tão somente da sua... É privativo da sua pessoa, né? Imaginemos que se tivessem, e acredito que talvez até o Google esteja nesse momento fazendo isso, se fosse possível o Google ler a mente de todo mundo, não teria cadeia suficiente para nos colocar. Porque não teria. A todo momento, a vida nos leva a, mentalmente, pensar em crimes horrendos e horrorosos com as pessoas que estão próximas a nós. Mentalmente. De você falar isso, de você exasperar isso em palavras, é uma outra questão. Já a terceira, essa assim, o limite aí entre a humanidade e a barbárie, que é você agir de fato. Mas em nosso país, por exemplo, eu sou de uma época em que nós tínhamos, dentro da disciplina português, 3 matérias. Português, nós tínhamos a gramática, nós tínhamos a literatura. Sim. E nós tínhamos o português em si. Isso não existe mais hoje em dia, ou não existe com a mesma profundidade que existia em tempos de outrora. Eu tenho 32 anos e eu me lembro claramente, a disciplina de literatura era focada a falar em literatura. Eu adorava literatura. A disciplina da gramática era focada a falar em gramática. Só que nós vivemos uma época em que a gramática, por exemplo, é opressora. Em que você tem aí essa nova forma de se manifestar, com todo respeito às bandeiras e às lutas e às causas dos movimentos LGBTQIAP+, que são legítimas e que são justas, mas que infelizmente, viu, acaba solapando justamente o nosso idioma mãe, nosso idioma materno. Então, assim, nós vivemos em um país que é necessário uma lei que proíba um órgão oficial falar errado ou escrever errado. Sabe? Então, assim, veja que nível de sanidade, ou da falta de sanidade, melhor dizendo, nós estamos vivendo em nosso país. É necessário, viu, que se estabeleça uma lei que o obrigue, você, pessoa pública, ou você, gestor público, e que nos documentos oficiais você honre com o português, que foi herdado lá de Luiz Vaz de Camões, que nós temos, por exemplo, um grandíssimo mestre da língua portuguesa, o Machado de Assis, e outro Lima Barreto, e outros tantos, digamos assim, literatos, né, e outros tantos membros da Academia Brasileira de Letras.